E apesar de eu ter falado que meu principal público não é adolescente, deixa eu pegar meu chinelo aqui. Muitos adolescentes comentaram, e vários comentários tristes e sem esperança para com a vida. Eu sei, cara, eu sei que é uma merda, tá? Pode ter certeza que eu sei que é uma merda. Olhando no seu olho, pode ter certeza que eu sei que é uma merda. Eu já tive momentos muito merda na minha vida. Eu lembro de um emblemático, que eu tava no interior do Rio Grande do Sul, cidade de 50 mil habitantes. Eu nasci numa cidade de 3 mil habitantes. Naquele boom da Constituição ali, naquele boom de pós-Constituição de 88, o Brasil teve um monte de emancipação de pequenas cidades. E talvez você que esteja assistindo esteja numa dessas pequenas cidades. Ou você esteja talvez no centro grande, numa metrópole, sei lá, em São Paulo, no Rio, BH. É uma merda, né, velho? Na verdade é uma merda em vários sentidos. E o episódio emblemático na minha vida foi quando eu tava estudando pra caramba, fazendo as coisas certinho, como manda o figurino, me cuidando. Depois do momento ali que eu tive uma virada de chave, põe uma foto aí, Matheus, pra galera que não me conhece. Eu fumava cigarro, fumava uma carteira de cigarro por dia, bebia quase todos os dias na semana, até a metade da graduação, não tinha lido um livro. Minha vida era um lixo, cara, vida de universitário de particular de interior, sabe? Que você não tem perspectiva nenhuma, as coisas parece que não andam, e você fica mal e não tem o que fazer nessas cidades pequenas, sabe? Só fofoca, toxicidade, e aí você fica naquele caldo de merda, sabe? Desculpa os palavrões aí, eu tô tentando falar menos palavrão, mas às vezes é inevitável. Chegou o momento que eu virei a chave. Posso fazer um vídeo aqui, já tem um na verdade, né, sobre a minha virada de chave, mas eu posso fazer outro aqui se vocês quiserem, trocando uma ideia mais profunda. E eu lembro que eu comecei a estudar, comecei a correr, foi a época que eu comecei a correr, comecei a entender que o conhecimento era a única coisa que poderia me tirar daquele lugar. E mesmo assim passou um tempo, nada funcionava, cara. Entende? Não adiantava, eu fazia o que a galera falava. Oh, estuda, treina, dorme bem, e continuava na mesma. E aí eu lembro uma vez, abrindo intimidade aqui com vocês, já falei para isso para os meus alunos, na verdade acho que é a primeira aula do Reservatório de Dopamina. Uma vez que eu dei um socão na porta, chorando, sabe? Tipo, cara, parecia que eu tava tentando abafar essa pressão que eu sentia, pressão interna mesmo, né? Tipo assim, pô, tô fazendo as paradas, tô dando porrada, e não adianta, não sai do lugar. Ah, beleza, melhorei as notas nas provas, não tem perspectiva nenhuma de ganhar uma grana, tenho, sei lá, velho, minha vida segue essa merda aqui, né? E aí eu lembro que eu tava irritado em casa, assim, sozinho, eu dei um soco com toda a força na porta, cara. Sei lá, se não trincou um osso, porque a minha mão ficou doendo umas 2 semanas, afundou a porta, aquelas portas de quarto, que elas são tipo uma madeirinha fina num lado e no outro, separado ali, né, tem um vácuo no meio. E aí eu parei assim, falei, cara, peraí, o que eu acabei de fazer, né? Raciocinei sobre o meu comportamento, fiquei até meio assustado. E então eu sei que é uma merda, sabe? Eu sei, pode ter certeza que eu sei que é uma merda. Eu tive episódios muito difíceis, não só esse, tiveram outros também, mas esse vídeo não é sobre esses episódios. Eu quero tentar, pô, eu tenho 32 anos, a minha esposa tá ali com a minha filha, eu tenho um casamento maravilhoso e até fico emocionado, sabe? E a gente nunca brigou, pra você ter ideia, eu e minha esposa. A minha filha nasceu com saúde, eu consegui um status financeiro legal e sei lá, cara, eu queria que esse vídeo aqui chegasse pro Wesley de 17 anos, sabe, de 18 anos, que fazia parte daquela estatística que eu falei nos vídeos anteriores. Se você assistiu aí, você viu, né? 30% dos adolescentes dizem ter intenção de se machucar voluntariamente. Muitos dizem que não se sentem amparados, muitos dizem que não têm perspectiva de futuro. E eu queria que esse vídeo chegasse nesse adolescente, nesse Wesley que está aí no outro lado da tela, que está sem perspectiva, que às vezes está fazendo tudo certo e não funciona. Então eu queria dizer 2 coisas. Estou dizendo que eu tenho uma esposa maravilhosa, tenho uma filha linda, tenho minhas empresas, consegui vencer, ou o que chamam de vencer, né? Não só no aspecto financeiro, mas familiar, no aspecto de paz, consegui estabilidade psicológica. Eu não me considero melhor que ninguém, mas eu acho que eu consegui trilhar um caminho dentro dessa selva ocidental, capitalista, que a gente tem que brigar para conseguir um espaço. E eu acho que esse caminho pode te ajudar, sei lá, esse caminho que eu trilhei aqui, pode ser que eu te dê algum atalho, ou talvez alguma luz, né? Um norte, melhor dizendo, não atalho, mas um norte para onde você talvez
pudesse mirar. E são duas dicas que eu quero dar, até trouxe anotado num papelzinho aqui, para não me perder. São duas dicas, uma é no que diz respeito à filosofia e outra é no que diz respeito à psicologia. Eu sou formado em psicologia, para quem não sabe, tenho mestrado, doutorado em neurociências, então vou começar por essa. Dentro dos últimos 10 anos aí que eu estudei neurociências, comportamento, eu acho que tem um grande fator que, se eu pudesse falar para minha filha quando eu estiver no leito de morte, uma única coisa que eu pudesse falar para ela, nesse aspecto, né, claro, tem outras coisas em outros aspectos, mas nesse aspecto do comportamento e das neurociências, eu diria, cuide, ó, presta atenção aqui comigo, ó, vem aqui comigo, não consigo bater palma, então presta atenção aqui. Eu diria, o ambiente é muito importante, o ambiente, especialmente as pessoas. Então, se você que está aí no outro lado da tela está passando por um momento difícil, cara, vai ter algum momento que você vai precisar se afastar de algumas pessoas. Isso vai doer, vai ser difícil, vai ser complicado, mas boa parte do seu comportamento está sendo modulado, reforçado ou punido e, portanto, aumentando ou reduzindo a probabilidade dele acontecer por meio das pessoas que você convive. Então, se você convive com pessoas que não são muito de estudar e viver uma vida saudável, talvez quando você tentar estudar e viver uma vida saudável, o que é importante, né, para você ser feliz, essas pessoas vão rir de você, vão menosprezar você, às vezes de forma passiva, mas o suficiente para inibir o seu comportamento e reduzir a probabilidade dele acontecer. Então, esse é o conselho de ordem psicológica, digamos assim. Tome muito cuidado com o ambiente que você tá? Às vezes, vale mais pagar um preço imediato. Tem um avião passando ali, ó. Acho que não vai dar para ver não, ali, ó. Às vezes vale mais a pena você pagar um preço imediato e se afastar de uma pessoa agora, e vai doer, mas lá na frente você ter os louros disso, do que você não querer pagar esse preço agora e lá na frente essa pessoa destruiu, essas pessoas destruírem sua vida. Eu passei por isso, tá? Eu tive que me afastar de muita gente. No início doeu bastante, você se sente sozinho, você se sente um cara fora do círculo ali, parece que você está fazendo algo muito errado, principalmente se você tem algumas crenças de desamor, de incapacidade, ou de que você não é amado por ninguém, ninguém gosta de você e você é menos que os outros, dói mais ainda. Mas esse é a primeira grande dica, tá? Tome cuidado com as pessoas que você anda. A segunda dica, de ordem filosófica, é de uma filósofa chamada Susan Wolf. Eu li um livro dela intitulado O Sentido da Vida, e ela é uma filósofa muito respeitada dentro da filosofia que estuda o sentido da vida. E uma grande vertente da filosofia que estuda o sentido da vida meio que concorda que ela encerrou esse debate sobre o sentido da vida. Eu já falei sobre isso em outro vídeo, mas acho que é oportuno aqui. O sentido da vida para Susan Wolf é você fazer algo que você gosta, subjetivamente, e que traga valor para o mundo. Segundo ela, sua vida tem sentido se e somente se você tem valor subjetivo numa atividade objetiva. Então você pode gostar muito de ser traficante, mas isso não é bom para o mundo. Não vai fazer da sua vida uma vida com muito sentido. Ou você pode ser um médico. Beleza, isso é uma atividade com muito sentido para o mundo. Tem um valor objetivo, isso que eu quero dizer. Mas se você não gostar, não tiver o valor subjetivo, talvez sua vida também não tenha muito sentido. Trocando em miúdos, você tem que encontrar uma coisa que você gosta de fazer, cara. E quando eu abro caixinha no Instagram, ou quando eventualmente eu interajo com a galera, eu tô bem menos ativo em rede social, como vocês sabem pelos últimos vídeos aqui. Mas quando eu tenho oportunidade de trocar uma ideia com o pessoal, eu acho que um dos grandes problemas aí da galera é fazer o que não gosta. E aí fica insustentável mesmo, cara. Se você não gosta de trabalhar na empresa que você trabalha e você ficar anos trabalhando ali, sua vida vai ser muito difícil. Há uma chance muito grande de você viver num contexto de estresse crônico e esse estresse crônico lá na frente culminar, desaguar num quadro de depressão, porque o estresse crônico é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de depressão, entendeu? Aí você vai falar, pô, Wesley, mas não tem vaga de emprego, cara? Deixa eu ver se eu não me afastei muito aqui. Deixa eu voltar. Você vai falar, pô, Wesley, não tem vaga de emprego, cara, não consigo. Então, eu sei que é uma merda, eu disse lá no início do vídeo. Eu sei que é difícil. Mas ser difícil e tá complexo é diferente de você não entender as regras do jogo, digamos assim, e não bolar um plano no médio e no longo prazo. Se você está num contexto de um trabalho que você não gosta, você ganha uma merreca, tem que pegar metrô, ou está numa cidade pequena, não tem perspectiva nenhuma de crescimento. Nesse momento, uma dica, tá? Você pode ignorar tudo que eu estou falando e achar que é uma bobagem, que... enfim. Eu já fui assim, sabe? Eu já fui essa pessoa.
que achava que tudo era uma bobagem. Quando eu estava lá atrás, que eu dei um soco na porta, eu lembro exatamente do Wesley daquela época. Eu achava todo mundo burro, achava todo mundo imbecil, achava o mundo injusto, achava o capitalismo uma merda, falava que esse mundo não premia as pessoas legais e que só corrupto ganha dinheiro. Até que chegou o momento que eu falei, beleza, cara, eu posso ficar nessa minha paranoia aqui e minha vida continuar sendo uma merda, ou eu posso tentar entender o que está funcionando no mundo e, dentro desse turbilhão de questões, encontrar um espacinho pequeno, não preciso de muita coisa. Eu lembro que na época, o meu maior sonho, ainda eu tive esse sonho, eu copiei esse sonho do Rafinha Bastos, olha que crossover aí. Ele falou numa entrevista que o maior sonho financeiro dele era comer, ter dinheiro suficiente para comer no restaurante e não olhar o preço do prato. Eu falei, porra, esse é meu sonho financeiro, comer no restaurante. Então, a partir disso, o meu grande objetivo era ter dinheiro para comer no restaurante e não olhar o preço do prato. Então, eu nunca fui um cara que quis ser trilhardário, bilionário, famosão, não sei aonde. Só queria comer no restaurante. Aí eu pensei, não deve ser tão difícil, não é possível que seja tão difícil eu conseguir criar um cenário de ganhar um valor razoável para morar num apartamento relativamente confortável e comer no restaurante sem olhar uma vez por mês, 2 vezes por mês, sem olhar o preço do... E aí que eu queria ser professor, né? Professor de federal, por isso que eu fui com mestrado e doutorado. Mas a vida me levou para outros lados. A questão é que, ou você fica nesse cenário aí, achando que tudo é uma merda e fica resignado nesse universo, e beleza, tudo bem, você tem o direito de fazer isso, mas adianto para você que sua vida vai continuar sendo muito ruim. Ou você tenta entender que, não, peraí, mesmo eu estando nesse cenário agora, se eu tentar minimamente, nos espaços que eu tenho de tempo, ter uma saúde relativamente boa, mental e física, e ter um plano, sabe, sei lá, passar num concurso nos próximos 5 anos, abrir um negócio, crescer numa empresa, conseguir vaga numa empresa, não sei exatamente qual seria o seu plano. Fazer uma faculdade, fazer um curso técnico, ir para fora, sei lá, aprender uma nova língua, virar professor, não sei. Mas isso muda tudo, sabe? E aí esse plano tem que ser linkado com o que você gosta, para que aqueles critérios da Susan Wolf sejam preenchidos. Então, às vezes, é claro que parece que não vai sair do lugar, sabe? Mas nos próximos 5, 8 anos, cara, é tempo pra caramba. Talvez seja o suficiente para você conseguir galgar o seu espaço. E se você, assim como eu, e espero que você seja assim, é uma pessoa que, meio perdido aqui, é uma pessoa que não precisa de tanto luxo para ser feliz, provavelmente você vai conseguir galgar esse espaço, cara. Porque a gente vive num país que as pessoas têm dificuldade de interpretar bula. A gente vive num país que é triste o suficiente para que a educação, isso foi um paper publicado pelo Eduardo Zimmer, da URGS, a educação, a falta de educação é o principal fator de risco para demência, enquanto que no resto do mundo, em desenvolvimento e desenvolvido, o principal fator de risco é a idade. Ou seja, a gente nem educou a nossa população o suficiente para prevenir demência. A gente vive num país que os últimos dados de alfabetismo funcional, isto é, o que a gente consegue fazer no dia a dia com a nossa capacidade interpretativa, mostra que 29% são analfabetos funcionais, isto é, se você escrever um texto com uma ironia, um subtexto, né, irônico, a pessoa não entende. 29%, ela só entende o que está literalmente escrito no texto. Sabe, a gente tem um país onde apenas 10%, cara, 10% das pessoas conseguem se expressar de forma escrita e falada e conseguem entender um texto de dificuldade moderada. A gente vive num país onde nós estamos em terceiro, perdendo só para o Quênia e para a África do Sul, se eu não me engano, no tempo de uso de rede social. Cara, eu entendo, sabe, é muito triste esses dados que eu estou mostrando aqui. Essas pessoas que estão nos 29%, até talvez o nível acima, que é o elementar, né? É analfabeto, rudimentar, que aí analfabeto mais rudimentar, os primeiros 2 níveis de alfabetismo são analfabetos funcionais, que só entendem algumas palavras ou frases literais, e olha lá. E tem um nível acima que é o elementar, que aí consegue fazer pequenas inferências em textos com mais de 2, 3 parágrafos. E olha lá ainda, às vezes não consegue entender que os parágrafos do mesmo texto são parágrafos diferentes, ela acha que é um texto só. Cara, essas pessoas, na minha análise, tiveram os direitos humanos feridos. Feriram os direitos humanos dessa pessoa. É uma pessoa que ela não consegue exercer a plena cidadania, porque ela não entende um contrato de um banco. Ela não entende o que são juros compostos, ela não entende que não vai ganhar dinheiro no tigrinho. Ela não entende. É um ser humano que teve os seus direitos humanos feridos. É triste, é muito triste. Mas uma coisa é a gente falar, pô, então, beleza, é isso.
e vamos se resignar. Ou outra coisa é a gente tentar pelo menos botar máscara de oxigênio em nós, né? Que já é um ótimo avanço para a sociedade. Absolutamente me perdi. Acho que é ali. Ó. O que eu quero dizer com tudo isso, então? Tem um plano se você está nesse cenário horrível, sabe? Se você, claro, tiver num cenário de uma doença mental, psiquiátrica, incapacitante, você precisa de ajuda profissional, né? Eu não preciso dizer, porque depois vem uns psicólogos falando, lá, cara, papo de coach. Não, cara. Você tá doente, todo mundo sabe que você tem que procurar ajuda. Eu comecei esse vídeo falando isso. O que eu tô dizendo é que você que tá aí, que tem às vezes uma capacidade de agir, sei lá, velho, tô te dando as minhas 2 dicas para você cuidar das pessoas que você vive e para você tentar encontrar uma parada que você goste e até conseguir criar um cenário de executar isso que você gosta, você tentar manter minimamente a tua saúde mental e física em ordem. E para manter a saúde mental em ordem, em termos preventivos e não de tratamento, é basicamente você tentar dormir bem, você não conviver com pessoas tóxicas, você se manter ativo cognitivamente, lendo, etc., sem tanto tempo nas redes sociais, e você conseguir ter essa motivação de fazer algo que você curta. Pode ver que as pessoas mais felizes que você conhece fazem algo que gostam, né? E para você manter a sua capacidade física minimamente saudável, o que a ciência mostra é que você tem que ter um pouquinho de músculo, não precisa ser bodybuilder, não precisa ser fortão, shapeado, mas tem que ter um pouco de força, principalmente se você for mais velho, e tem que ter um VO2 bom, né, cara? Ter um cardio bom. O que é um cardio bom? Não é você correr 5K em 19 minutos. Não é você correr uma maratona. Cardio bom é você correr 2 km, 3 km e não morrer, subir um lance de escada e não morrer, não ficar cansado. Não são coisas difíceis, entendeu? É que a gente vive na internet, todo mundo é muito foda, e a gente acha que tem que ser um foda. Não, cara, não são coisas muito difíceis de fazer. Se você manter mais ou menos a sua saúde física e a sua saúde mental saudável nesse período que você tá num momento merda, e ao mesmo tempo, paralelamente, no pouco tempo que te sobra, e eu sei que é pouco, você lê um pouquinho, 30 minutos por dia, no final de semana estudar para o concurso ou fazer alguma coisa relacionada aos seus objetivos, talvez daqui a 8 anos, 5 anos você consiga alcançá-los. Dá para entender o que eu estou querendo dizer aqui? A melhor forma que eu encontrei de ajudar a galera, e acho que deu muito certo, foi criando o reservatório de dopamina. Acho que está R$ 39,90 por mês, já passaram mais de 250 mil pessoas lá dentro, são inúmeros depoimentos, na página lá você pode ler. Porque a gente fala disso, cara. O que eu tô falando aqui em 20 minutos de vídeo são 180 aulas. Então na parte do sono que eu falei, que foram 3 segundos desse vídeo, lá tem 15 aulas sobre isso. Na parte de VO2 tem um módulo inteiro com o Gui Freccia, que é professor, doutor em fisiologia. A gente tem inclusive um podcast com ele no meu canal, vários podcasts. A parte de corrida do VO2 tem também com a Raquel Castanharo, fisioterapeuta da USP. Ou seja, cada fragmento desse vídeo aqui, cada fragmento de 5 segundos desse vídeo, lá tem várias aulas, entendeu? Então você pode fazer parte, o QR Code está aí na tela, se você quiser, tiver interesse. Acho que o Matheus deixou o QR Code o vídeo todo na tela. Se você não quiser, tudo bem, pode ir apenas com esse vídeo aqui, acho que já foram boas dicas. Vou sentar um pouco aqui, cara, que minha lombar tá dolorida do jiu-jitsu, tá complicado. A questão é, pega esse conteúdo de verdade, eu queria que isso chegasse no Wesley do passado. Queria mesmo que chegasse no Wesley do passado. Principalmente se fosse feito por um sujeito que trilhou mais ou menos o que eu teria que trilhar. Diferente de um cara que nasceu na família. Não que esse cara não tenha algo a dizer, né? Mas é diferente. E o último conselho que eu dou, se você for uma pessoa que já está num cenário onde ganha um dinheiro legal, cara, não entre na corrida dos ratos. A primeira coisa que me falaram quando eu ganhei grana na internet, primeiro conselho que me deram quando eu ganhei grana na internet, olha que conselho merda. Falaram que eu precisava comprar uma Porsche. É sério, falaram que eu precisava comprar uma Porsche. Você tem que comprar uma Porsche, tem que começar a se vestir melhor, porque as pessoas dão valor a isso e tal. Eu falei, cara, será que eu preciso fazer isso mesmo, velho? Será que eu tô fazendo algo errado? Será que eu tenho que comprar uma Porsche? Eu falei, pô, mas se eu chegar com uma Porsche, não vou ser eu. E aí, se não for eu não vou conseguir manter isso aqui por muito tempo, esse personagem. Então eu decidi ser eu. Então esse aqui sou eu. Um cara que fala sobre essas paradas e vive isso e, sei lá, cara, tento ser sincero, mudei de opiniões várias vezes, estudei coisas diferentes, mudei meu raciocínio sobre diversas coisas inúmeras vezes. E então, se você está nesse cenário de ter grana, não entra nessa pira de, putz, eu tenho que ter o carro do ano porque os meus colegas da empresa têm. Se você já passou essa primeira arrebentação, né, que eu falei todo esse vídeo aqui para os adolescentes e para os mais jovens, ou para quem estiver nesse cenário.
Não entra nessa pira, sabe? Ah, preciso da bolsa do ano, preciso do carro do ano, preciso morar num apartamento muito grande. Cara, a melhor coisa que você tem a fazer da sua vida, eu vou te dar um conselho que eu queria ter ouvido lá, é você investir o seu dinheiro, viver a sua vida abaixo do que você ganha de faturamento, guardar grana, porque aí você ganha previsibilidade e capacidade de dizer não. E a capacidade de dizer não é uma das coisas que mais vai ajudar você a ter previsibilidade na vida e, portanto, reduzir o estresse crônico, porque o nosso cérebro odeia imprevisibilidade. É por isso que desigualdade afeta tanto a saúde mental, é por isso que pobreza afeta tanto a saúde mental. Incerteza alimentar, cara, imagina você ter uma família e você não saber se vai ter o que comer pro teu filho. E por isso que desigualdade tende a aumentar a violência, porque essa pessoa começa a ficar desesperada. Então você não pode fazer isso, cara. Uma coisa é você nascer nesse contexto e por as circunstâncias da vida ir para esse lado e etc. Outra coisa é você ganhar 5, 8, 12, 20 mil por mês, 30 mil por mês e se meter nesse contexto por bobagem. Não tem sentido nenhum, cara. Você já fez o mais difícil, que é ganhar grana. Aí agora você gasta toda a sua grana para precisar ganhar mais grana, para gastar toda essa grana. E aí a sua vida vira uma ratoeira, né? Vira uma corrida de rato, assim, vira um emaranhado de problema. Ah, sei lá, cara, é isso aí, nem sei se eu vou postar esse vídeo, se você tá vendo é porque eu decidi postar, sei lá, cara, eu tenho, sei lá, espero que ajude, deixe seu like aí se você gostou, se você quer que eu faça mais vídeos assim, pra gente continuar batendo esses papos, vim dar caminhada matinal aqui, vou ali agora encontrar minha filha, tomar um café da manhã e agradecer pelo que o Wesley do passado fez, pelos esforços, por não ficar resignado, e por não, sei lá, não aceitar aquele universo, né? Por se afastar das pessoas, por pagar o preço lá atrás, por guardar dinheiro, por investir dinheiro, por não comprar Porsche quando eu comecei a ganhar grana. E é isso. Espero que tenha ajudado de alguma forma.